Decreto número 11.721, de 28 de setembro de 2023. Dispõe sobre o Conselho Superior do Cinema. O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 84, caput, incisos 4 e 6, alínea A, da Constituição, e tendo em vista o disposto no capítulo 3 da Medida Provisória número 228, de 6 de setembro de 2001. Decreta. Artigo 1º. Este decreto dispõe sobre o Conselho Superior do Cinema, colegiado integrante da estrutura do Ministério da Cultura. Artigo 2º. Ao Conselho Superior do Cinema compete: 1. Definir a política nacional do cinema, ressalvadas as competências do Ministério da Cultura. 2. Aprovar as políticas e as diretrizes para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, com vistas a promover a sua autossustentabilidade. 3. Estimular a presença do conteúdo nacional nos diversos segmentos de mercado. 4. Acompanhar a execução das políticas de que tratam os incisos 1, 2 e 3. 5. Estabelecer a distribuição da contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, com destino para cada destinação prevista em lei. 6. Aprovar o seu regimento interno. E 7. Propor a atualização da legislação relacionada com as atividades de desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional. Artigo 3º. O Conselho é composto por: 1. Representantes dos seguintes órgãos da Administração Pública Federal. A. Um do Ministério da Cultura, que o presidirá. B. Um da Advocacia Geral da União. C. Um da Casa Civil da Presidência da República. D. Um do Ministério das Comunicações. E. Um do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. F. Um do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. G. Um do Ministério da Educação. H. Um do Ministério da Fazenda. Um do Ministério da Justiça e Segurança Pública. J. Um do Ministério do Planejamento e Orçamento. K. Um do Ministério das Relações Exteriores. E. 50. Um da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. 2. 7 representantes da indústria cinematográfica nacional, com notório conhecimento em seu campo de especialidade. E 3. 5 representantes da sociedade, com destacada atuação em seu setor e interesse manifesto pelo desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional. Parágrafo 1º. Cada membro do Conselho terá um suplente, que o substituirá em suas ausências e seus impedimentos. Parágrafo 2º. Os membros do Conselho de que trata o inciso 1 do caput e os respectivos suplentes. 1. Serão indicados pelos titulares dos órgãos que representam. E 2. Serão ocupantes de cargo comissionado executivo, CC ou função comissionada executiva, FCE de nível 13 ou superior. Parágrafo 3º. Os membros do Conselho de que tratam os incisos 2 e 3 do caput e os respectivos suplentes serão indicados pelo Ministro de Estado da Cultura, para mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Parágrafo 4º. Os membros do Conselho e os respectivos suplentes serão designados em ato do Ministro de Estado da Cultura. Parágrafo 5º. O diretor-presidente da Agência Nacional do Cinema, Ancine, será convidado permanente do Conselho e poderá participar de suas reuniões e atividades, sem direito a voto. Artigo 4º. O Conselho se reunirá, em caráter ordinário, trimestralmente, em caráter extraordinário, mediante convocação de seu presidente. Parágrafo 1º. O quórum de reunião do Conselho é de, no mínimo, 6 dos membros de que trata o inciso 1 do caput do artigo 3º, incluído o seu presidente. E 2. 6 dos membros de que tratam os incisos 2 e 3 do caput do artigo 3º. Parágrafo 2º. O quórum de aprovação do Conselho é de maioria simples. Parágrafo 3º. Na hipótese de empate, além do voto ordinário, o presidente do Conselho terá o voto de qualidade. Artigo 5º. O Conselho poderá instituir grupos de trabalho com o objetivo de elaborar estudos e propostas sobre temas específicos, a serem submetidos ao plenário do Conselho. Parágrafo 1º. Os grupos de trabalho serão instituídos e compostos na forma de ato do Conselho.
2. Serão compostos por, no máximo, 5 membros. 3. Terão caráter temporário e duração não superior a 1 ano. E 4. Estarão limitados a, no máximo, 3 em operação simultânea. Parágrafo 2º. O presidente do Conselho poderá convidar representantes de outros órgãos e entidades, públicos e privados, para participar de suas reuniões, sem direito a voto. Artigo 6º. A Secretaria Executiva do Conselho será exercida pela Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura. Artigo 7º. Os membros do Conselho e dos grupos de trabalho que se encontrarem no Distrito Federal se reunirão presencialmente ou por videoconferência, e os membros que se encontrarem em outros entes federativos participarão da reunião por meio de videoconferência. Artigo 8º. A participação no Conselho e em seus grupos de trabalho será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada. Artigo 9º. Fica revogado o Decreto nº 10.553, de 25 de novembro de 2020. Artigo 10. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 28 de setembro de 2023. 202 da Independência e 135 da República. Luiz Inácio Lula da Silva, Margareth Menezes da Purificação Costa. Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União de 29 de setembro de 2023.